Seminário Projeto Educacional Interdisciplinar, da disciplina de Metodologia de Ensino de História e Geografia, sexto semestre Pedagogia. Participantes desse projeto: Leonardo César Campos, Maria Luísa Fajonato Cardoso, Thaís Gomes Caveio, Valdirene Aparecida Ribeiro Pereira. Esse é um projeto para uma atividade dos componentes curriculares História e Geografia, do quarto ano do ensino fundamental, com base nas propostas da BNCC. A temática da atividade, bem como o objeto de conhecimento e as habilidades da BNCC utilizadas, permitem um trabalho interdisciplinar de História e Geografia, possibilitando aos alunos identificar a presença da sociodiversidade de culturas e territórios. Essa aprendizagem serve de base para o desenvolvimento de atitudes, procedimentos e conceitos que potencializam o reconhecimento e a construção das identidades e a participação em diferentes grupos sociais. Nós elencamos alguns objetivos acerca do projeto e distribuímos eles em conceituais, procedimentais e atitudinais. Nos objetivos conceituais, nós esperamos que os alunos demonstrem interesse pelo assunto e já sejam consumidores de audiovisuais, já tenham contato com o mundo do cinema. Nos objetivos procedimentais, nós esperamos que as crianças absorvam informações históricas e sociais acerca das produções cinematográficas e se empenhem na elaboração de seus trabalhos, de suas obras. Já nos objetivos atitudinais, pós o trabalho, nós esperamos que os alunos compreendam a importância dos filmes como registros históricos sociais, que contêm muitas informações relevantes para a formação individual. Nós também dividimos o projeto em 5 etapas. Na primeira, discussão acerca do cinema e apresentação de sua história, nós buscaremos entender a relação da criança com o cinema, o que ela gosta de consumir, se ela consome algum filme, e também fazer uma apresentação da história do cinema. Na segunda etapa, a evolução, ligando com a questão da história, nós queremos mostrar o quanto a evolução mudou o cinema, tanto as ferramentas quanto a própria imagem. Na terceira etapa, Cinema Nacional, nós queremos mostrar um pouco de como o Brasil é diverso, elencando alguns filmes que mostram como a cultura diverge de uma região para outra. Na quarta etapa, o Reflexo Social, nós queremos mostrar que o cinema é mais que um simples lazer, mas ela também serve, de certa forma, como voz para diversos povos, diversas minorias. E por último, a questão da avaliação, sendo um cineasta, que será explicado no momento certo. Agora nós abordaremos etapa por etapa. A primeira, discussão acerca do cinema e apresentação de sua história, com um tempo estimado de 50 minutos e utilizando o material usual da sala de aula como recursos didáticos. Essa primeira parte, será destinada para que o docente descubra como se dá a relação entre os alunos e o cinema. E para isso, ele pode fazer algumas colocações, como por exemplo, vocês costumam assistir muitos filmes? Qual o seu gênero preferido? Vocês costumam frequentar salas de cinema? Terminada a conversa, o docente vai dar início à apresentação da história do cinema, abordando principalmente a primeira transmissão de um filme, que foi realizada pelos irmãos Lumière em 28 de dezembro de 1895. Esse vídeo, ele retratava a chegada de uma enorme locomotiva a uma estação. O docente pode passar esse filme, porque ele tem menos de 1 minuto, e contextualizar os alunos sobre como era a época, Então, é bacana que as crianças tenham noção de que em 1895 não era normal ver algo à sua frente se movendo, Alguma coisa que não tivesse 3 dimensões. Então, o docente pode perguntar para os alunos: e qual vocês acham que foi a reação das pessoas que estavam assistindo? Porque, para quem já ouviu falar, sabe que todos os espectadores saíram desesperados da sala. Porque imagina, em uma época onde você nunca viu nada parecido, você
ficar dentro de uma sala e ver uma locomotiva enorme vindo para cima de você. Seu reflexo é sair correndo, não é? Nesta etapa do trabalho, falaremos sobre evolução e o tempo estimado é de 50 minutos. Os recursos utilizados são fotos e vídeos de objetos e filmes que serão trabalhados durante a aula. Esta aula, ela complementará a história da aula passada e ela dedica a mostrar a evolução dos elementos que dão vida ao cinema e a evolução das imagens. Como são muitas ferramentas utilizadas durante todo esse tempo, o docente pode selecionar imagens das primeiras câmeras e câmeras utilizadas na atualidade, para que possa ser feito algumas comparações. Ao canto superior esquerdo, podemos ver o modelo de câmera utilizada pelos irmãos Lumière ao final do século XIX. No canto inferior esquerdo, podemos ver o imigrante italiano Afonso Segreto, responsável pela filmagem do Porto do Rio de Janeiro. Ele foi um dos primeiros cineastas brasileiros. No canto superior direito, o cineasta Quentin Tarantino, em uma filmagem na qual ele utilizava uma câmera analógica. Já no canto inferior direito, podemos ver uma câmera digital Sony, na qual é utilizada nos dias atuais. Além dos equipamentos, também é muito importante mostrar aos alunos a evolução da imagem e dos efeitos práticos e especiais que aconteceram ao decorrer destes anos. E para isso, podemos utilizar trechos de filmes ou trailers. Podemos ver alguns exemplos, como A Chegada do Trem na Estação, de 1895. Em 1936, temos Tempos Modernos, um filme antigo no qual é lembrado até hoje. 1964, Mary Poppins, é um dos primeiros filmes que misturou animação com pessoas físicas. Em 1977, Guerra nas Estrelas. 1889, temos De Volta para o Futuro 2, um filme que conta com alguns efeitos especiais e reflete o que a sociedade imaginava para o futuro. Em 1995, Toy Story, ele foi o primeiro filme de reanimação em 3D. Em 2009, Avatar, um filme no qual chamou muito a atenção de todos pelos efeitos especiais que foram utilizados. Em 2019, Vingadores, um filme que reflete muito a evolução de todo esse tempo. Nesta etapa do projeto, iremos tratar sobre temas relacionados ao cinema nacional. E para abordar o tema, iremos trabalhar com filmes nacionais. O filme escolhido pelo grupo foi Tainá, Uma Aventura na Amazônia, um filme muito famoso e conhecido no Brasil todo. Conta sobre as aventuras da menina índia na floresta da Amazônia. Escolhemos também um filme que ainda vai ser lançado nos cinemas. Eu Sou Caipora, A Menina e o Poder das Matas, que basicamente retrata sobre o mesmo tema do filme Tainá. Caipora é uma menina negra que vive nas matas. É uma animação inspirada na cultura brasileira. O tempo que estimamos para essa atividade é de 50 minutos, e os recursos didáticos que utilizaremos durante a aula serão de fotos e vídeos. Esta etapa do projeto tem como principal objetivo apresentar para os alunos a importância do cinema nacional e como eles podem nos ajudar e conhecer a respeitar diferentes culturas que fazem parte das regiões de todo o nosso país. Essa atividade será encerrada com um questionamento que faremos aos alunos. Será a partir da pergunta: vocês assistem filmes brasileiros? Dando continuidade, a próxima etapa do projeto iremos abordar sobre o tema reflexo social. O objetivo principal desta atividade é de conscientizar aos alunos que o cinema reflete diretamente na sociedade na qual ele está inserido. E para esta temática, existem alguns pontos interessantes que podemos trabalhar durante a aula, como o aumento das minorias representadas em tela, os movimentos sociais que acabaram com vários tipos de preconceito nos filmes, a valorização das diferenças, entre outros. O tempo que estimamos nesta etapa é de 50 minutos, e os recursos que serão utilizados durante a aula serão as de fotos e vídeos de filmes.
Alguns exemplos de filmes escolhidos para trabalhar o tema são exemplos que geralmente as crianças gostam e têm interesse. São filmes que ilustram as evoluções sociais. Um filme que escolhemos foi o Pantera Negra, um filme muito conhecido que deu empoderamento e representatividade para as crianças negras, onde que uma sociedade só se ouvia falar sobre super-heróis brancos. Pantera Negra trouxe uma grande representação para essas crianças. Outro filme que citamos também como exemplo foi o da Mulher Maravilha, representando a super-heroína e a força que a mulher tem, um assunto que está sendo muito comentado na atualidade, sobre o movimento social, que é a valorização e o respeito à mulher. Para complementar, o docente também pode optar por produzir o seguinte vídeo, que registra um projeto que foi idealizado por uma estudante de pedagogia que levou em cerca de 200 crianças negras da periferia para assistir ao filme Pantera Negra nos cinemas. Este é o link. Para encerrar, a última etapa do projeto será realizada uma avaliação, com o tema sendo um cineasta. Nesta atividade, os alunos serão desafiados a, em grupos, elaborarem um roteiro, com o gênero textual escolhido pelo grupo, trabalhado no 4º ano do ensino fundamental. Após o escolhido tema, cada grupo deve gravar seu próprio filme, um filme curto e simples. O objetivo da atividade é avaliar se, contudo, os alunos entenderam a finalidade do projeto. No primeiro dia, a atividade será realizada em sala de aula. Os grupos deverão se juntar para discutirem as ideias e elaborarem seus próprios roteiros. A gravação será realizada em suas casas, mas caso algum aluno não tenha suporte, o docente pode sugerir em ajudá-los a fazer a gravação, na escola, por exemplo. No dia seguinte, será destinado às apresentações dos filmes. O tempo que estimamos para essa atividade será de 3 horas e 20 minutos, previstos para serem realizados durante 2 dias, nas aulas de História e Geografia. Os recursos didáticos utilizados para essa atividade serão caderno, lápis, borracha e aparelho celular ou filmadora.